Reunidos em torno dos nossos pastores, nós iremos a ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meu amado irmão, minha amada irmã, esse vídeo aqui é para responder, dar um feedback para 3 perguntas que um irmão, que é inscrito aqui no canal, provavelmente eu acredito que ele deva ser inscrito no canal, e ele me fez 3 perguntas em um vídeo que eu tinha feito sobre o mês da Bíblia, e eu gostaria de dar a resposta a esse irmão com um pouco mais de atenção, porque são 3 perguntas que são bem interessantes, que podem ajudar não somente ele, mas muitas outras pessoas a compreenderem um pouco melhor aquilo que é a igreja, a fé e também as mentiras que estão inventando sobre a igreja. Então, as perguntas são essa aqui. Então, a pessoa é Alisson Davi, E ele faz as 3 perguntas. Olá, eu tenho algumas dúvidas sobre o Papa Francisco. Você poderia me responder? Então, a primeira, Você acha que o Papa Francisco poderia ter feito mais coisas para acabar com a pedofilia na igreja? A segunda, o que você acha das pessoas que dizem que todos são obrigados a aceitar tudo que o Papa diz? E por último, como ele diz, a terceira, você acha que o Papa Francisco é o falso profeta do Apocalipse? Então, Alisson, muito obrigado pelas tuas perguntas e eu vou estar te dando aqui as respostas. Essas foram as perguntas do nosso irmão Alisson, Então, a respeito da primeira, o que é que o Papa Francisco fez tudo, Você acha que o Papa Francisco poderia ter feito mais coisas para acabar a pedofilia na igreja? Então, assim, eu acho que não somente o Papa Francisco, mas todo ser humano sempre poderá fazer mais do que já fez, Sempre poderá fazer mais. Agora, porém, eu acredito que o Papa Francisco já fez, foi bastante considerável referente a tudo que a gente já viu dentro da igreja e que ficou ocultado, Então, por exemplo, o Papa Francisco criou a lei conhecida como motu proprio, Acredito que é assim que se pronuncia. Com esta lei, o Papa Francisco remove o segredo pontifício para casos de pedofilia. Então, nova norma que enfatiza o dever geral de cooperar com a justiça e proibir explicitamente a imposição de silêncio às vítimas de violência sexual e abusos. Essa lei não fere o segredo da confissão. Então, aquilo que o padre escuta no confessionário, ele não pode quebrar o silêncio, o segredo da confissão daquela pessoa, mesmo que tenha sido confessado sobre o crime, alguma coisa sobre pedofilia ou outro abuso na igreja. Então, a confissão daquela pessoa, se é sacramento, é selada, não pode ser quebrada. Mas o Papa, com isso, direcionou para todas as igrejas do mundo todo, todas as dioceses e arquidioceses no mundo todo, para que todos os bispos, recebendo alguma denúncia, não optasse pelo silêncio, mas que abrisse, o segredo, que desse acesso às documentações, que desse acesso a meios, até mesmo de provas, para que o agressor, o violador, pudesse
ser levado à justiça, né, para ser julgado, né, se fosse condenado, pagar pelos seus crimes. Então eu acredito que aqui já se fez muito. Não estou dizendo que se fez muito no sentido de que não deve ser feito mais. Deve se fazer ainda mais, porque isso é um crime hediondo, é um crime terrível, né, que brada aos céus. Porque o próprio Jesus disse, colocando uma criancinha no meio dos apóstolos e ensinando sobre a humildade, sobre ser humilde, Jesus disse: quem não for, né, quem não se assemelhar a uma dessas crianças não pode entrar no reino dos céus. E ele diz: e ai daquele que escandalizar um desses pequeninos, porque melhor seria para ele que alguém amarrasse uma pedra de moinho no seu pescoço e o lançasse no mar. E ele diz: e os anjos deles assistem diante de Deus noite e dia, né? Ou seja, todo o tempo. Então, acredito que aí já foi feito bastante, mas que deve ser feito sempre mais. Porém, esses escândalos não podem tirar a minha paz. Por quê? Primeiro, porque eu não sou o salvador do mundo, né? O Papa Francisco não é o salvador do mundo. O salvador do mundo é Jesus. Então, o que ele puder fazer, ele está fazendo, e eu sei que ele fará ainda mais. Porém, essas coisas irão sempre acontecer, porque a igreja é formada por seres humanos, né? A igreja foi instituída e constituída por Deus na pessoa do seu Filho Jesus. É o Espírito Santo que dirige a igreja, mas porém aqueles que não se deixam ser conduzidos pelo Espírito Santo irão fazer coisas terríveis, pecados escandalosos, né? Mas aí termos paciência e pedir a Deus que não deixe as escondidas, que ele lance luz sobre tudo isso, porque a palavra de Deus diz que ao lançar luz, tudo que está oculto é revelado, né? A segunda pergunta que nós vimos lá: o que eu acho das pessoas que dizem que todos são obrigados a acreditar, a aceitar tudo que o Papa Francisco diz? Então veja, aqui eu já quero dizer algo. Todo mundo não é obrigado a aceitar o que o Papa Francisco diz. Primeiro, porque nem todo mundo é católico. E segundo, mesmo os católicos não são obrigados a aceitar tudo o que o Papa Francisco diz. Porém, existe um magistério que é exercido pelo pontífice romano, né, pelo Papa, né, pelo sucessor de Pedro, que está no cânone 749, que é a infalibilidade papal. Diz assim: em virtude do seu ofício, né, do papado, o sumo pontífice goza de infalibilidade no magistério quando, como pastor e doutor supremo de todos os fiéis, a quem cabe confirmar na fé os seus irmãos, proclama por ato definitivo, ele declara que aquilo é definitivo, que se deve aceitar uma doutrina sobre a fé e os costumes. Então, o Papa goza da infalibilidade papal, o colégio apostólico, ou seja, todos os bispos, tendo o Papa como cabeça do colégio apostólico, todos os bispos também no magistério de bispo, eles também eles gozam também da infalibilidade. Porém, eles não podem declarar dogmas, mas eles gozam da infalibilidade, estando em comunhão com o Papa Francisco na observância dos dogmas e no ensinamento, no munus de ensinar para a igreja particular a respeito daquele dogma, né, do dogma ou do costume, né, sobre doutrina, sobre fé e costumes.
Por exemplo, o Papa São João Paulo II foi um dos que usou a infalibilidade papal de forma definitiva, né? Como aqui diz no cânone 749. Ele disse: estavam querendo ordenar que fossem ordenadas mulheres dentro da igreja, né? Sacerdotisa ao invés de sacerdotes. E o Papa São João Paulo II disse: com a autoridade petrina, né? Com a autoridade que eu tenho de Pedro, eu declaro definitivamente que o sacerdócio católico é masculino, que não se ordenará à mulher. Então, Bento XVI não abriu mão disso. Papa Francisco não abriu mão disso. E se o Papa Francisco ou qualquer outro Papa que vier mais à frente disser que mulheres podem ser ordenadas sacerdotisas, né? Sacerdotes mulheres, eles estão caindo em heresia. Por quê? Porque a infalibilidade papal a respeito de fé, doutrina, de fé e costumes não pode ser subtraída. Se um Papa decidiu, o Papa que venha depois tem que acatar aquilo que foi decidido. Se por um acaso ele tentar desfazer o que foi feito, o que foi dito, esse Papa, né, que vai tentar quebrar a infalibilidade do Papa anterior, do seu predecessor, ele será considerado herege. Simples assim, será considerado herege. Então, todo mundo é obrigado a ouvir e aceitar o que o Papa Francisco diz. Todo mundo não, porque nem todo mundo é católico, e mesmo assim os católicos também não são obrigados a aceitar tudo, né? Quando eu digo aceitar, tudo que o Papa diz, no sentido de tudo que ele disser está dito, está batido o martelo e pronto. Não, a não ser que ele faça uso do seu ministério da infalibilidade papal, né? Quando o Papa está fazendo teologia, está dando uma entrevista, o Papa vai dizer coisas que provavelmente é bom que não se diga, mas provavelmente pode dizer coisas que aparentemente esteja contraditório à fé, talvez, né? Mas essas coisas que o Papa fala numa entrevista ou, sei lá, fazendo teologia, se não tiver em concordância com a doutrina da igreja, acredito que ele não falaria se não tivesse em concordância. E mesmo se acontecer de não estar em concordância e ele falar, nós não somos obrigados a crer e aceitar, né, de bico calado isso. Por quê? Porque não foi da cátedra de Pedro que ele falou, né? Não foi fazendo o uso, né, da sua infalibilidade papal. Então, tem coisas que o Papa Francisco fala que a gente não precisa levar ao pé da letra, né? E nem crer. E a terceira foi: você acha que o Papa Francisco é o falso profeta do Apocalipse? Né? O falso profeta do Apocalipse, ele está narrado no capítulo 13 do Apocalipse, Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 11. Mas para nós compreendermos melhor, do capítulo 13, do versículo 1 ao 10, ele fala sobre o dragão que transmite o seu poder para a besta, né? Quem é o dragão? Né? O dragão, a gente sabe que em qualquer colocação dentro do Apocalipse, o dragão é referente à pessoa de Satanás, né? E a besta, quem é a besta aqui? Para a gente poder chegar até o falso profeta. Vi então uma besta que subia do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres havia 10 diademas. E sobre as cabeças um nome blasfemo. A besta que vi parecia uma pantera. Os pés, contudo, eram como o de urso, e sua boca como a mandíbula de leão. E o dragão lhe entregou seu poder, seu trono
e grande autoridade. Uma de suas cabeças parecia mortalmente ferida, mas a ferida mortal foi curada. Cheia de admiração, a besta, ou melhor, cheia de admiração, versículo 3. Uma de suas cabeças parecia mortalmente ferida, mas a ferida mortal foi curada. Cheia de admiração, a terra inteira seguiu a besta e adorou o dragão por ter entregue a autoridade à besta. E adorou a besta, dizendo: quem é comparável à besta? E quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir palavras insolentes e blasfêmias, e também poder para agir durante 42 meses. Ela abriu então a boca em blasfêmia contra Deus, blasfemando contra seu nome, sua tenda e os habitantes do céu. Deram-lhe permissão para guerrear contra os santos e vencê-los, e foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Adoraram-na então todos os habitantes da terra, cujo nome não está escrito desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém está destinado à prisão, irá para a prisão. Se alguém deve morrer pela espada terá de morrer. Nisto se firma a perseverança e a fé dos santos. Então, do versículo 1 ao versículo 10, essa besta que é descrita aqui, que subia do mar, essa besta, com algumas simbologias, com algumas coisas aqui, usando algumas visões de animais. Essas visões de animais foi da mesma literatura apocalíptica que o profeta Daniel utilizou para escrever. Então, isso aí está no capítulo 7 de Daniel, essas visões que inspiraram também João para descrever. Quem é essa besta que surge do mar? Essa besta que surge do mar é Roma imperial, né? A cidade de Roma, ou seja, o Império Romano pagão, né? Que era cultuado, né? A Roma pagã era cultuada e adorada como uma grande deusa, né? Então o dragão, ou seja, Satanás, revestiu Roma pagã com o seu poder, ou seja, deu a ela o poder para guerrear contra quem? Versículo 8. Adoraram-na então todos os habitantes da terra, cujo nome não está escrito desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro. Se alguém tem ouvidos, ouça. Aí, se alguém está destinado à prisão, irá para a prisão. Por quê? Se alguém deve morrer pela espada morrerá. Por que isso? Versículo 6. Ela abriu então a boca em blasfêmia contra Deus, blasfemando contra seu nome, sua tenda e os que habitam no céu. Deram-lhe permissão para guerrear contra os santos e vencê-los. Ou seja, a primeira perseguição contra os cristãos. Aí fala sobre os chifres, né? Tinha 10 chifres e 7 cabeças. Essas 7 cabeças eram 7 imperadores romanos, né? Os 7 imperadores. Aí, a partir deixa eu ler logo aqui uma explicação que tem aqui, que é bem interessante, a respeito dessa questão, da primeira besta, né? Diz assim, uma de suas a quarta besta de Daniel, capítulo 7, contudo, é o modelo primordial de Apocalipse 13, do 1 ao 10. João provavelmente entendia a quarta besta de Daniel como uma profecia sobre o reino de sua própria época. Então, João, lendo e interpretando, compreendendo
que Daniel 7 era uma profecia falando do reino da época de João. Que reino era esse? E o reino era Roma, né? E não como uma interpretação do reino macedônio, de acordo com o significado original do texto. Então, lá em Daniel se falava do reino macedônio. João entendia que aquela visão não era do reino macedônio, mas era do reino romano, do reinado de Roma, né? Além dos 10 chifres, outros temas ligam a besta de Apocalipse 13, do 1 ao 10, a Daniel 7. Uma boca que falava coisas arrogantes, né? Versículo 5 de Apocalipse 13, comparado com Daniel 7, versículo 8 e versículo 11. O que no Apocalipse é entendido como blasfêmia, versículos 5 e 6, com Daniel, capítulo 7, versículo 7, versículo 8, versículo 25, é sua opressão dos santos por 3 vezes e meia, ou seja, 3 anos e meios de perseguição, que é 42 meses, né? No versículo 5 e 7 de Daniel. Com Daniel 7:25, capítulo 8 de Daniel, 7:25, capítulo 8, versículo 14, veja também Apocalipse 11, 2 e 3. 7 cabeças, este tema, como o mar, indica que a besta é um símbolo mítico, é uma linguagem apocalíptica, né? Uma de suas cabeças parecia mortalmente ferida, mas a ferida mortal foi curada. Então, como os chifres representam reis individuais em Daniel 7:24, assim aqui as cabeças representam reis ou imperadores individuais. A observação no versículo 7 de que a besta recebeu autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação é uma indicação clara de que, no nível histórico do significado, a besta do mar significa o Império Romano. Então veja, a besta que surge do mar é o Império Romano. O tema visionário da cura de uma ferida mortal da cabeça é igual, né, do imperador, com certeza foi inspirado pela lenda de que Nero, que cometeu suicídio, retornaria para obter novamente poder sobre Roma. Então veja, a primeira besta, né, a primeira besta que recebeu o poder do grande dragão é Roma imperial, né? É Roma imperial. E depois vem dizer aqui, o falso profeta a serviço da besta. Vi depois outra besta sair da terra. Tinha 2 chifres, como um cordeiro, mas falava como um dragão. Toda a autoridade da primeira besta, ou seja, do império, né, romano, toda a autoridade da primeira besta, ela a exerce diante desta, e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, ou seja, adorem Roma, cuja ferida mortal fora curada. Ela opera grandes maravilhas, até mesmo a de fazer descer fogo do céu sobre a terra, à vista dos homens, graças às maravilhas que lhe foi concedido realizar em presença da besta. Ela seduz os habitantes da terra, incitando-os a fazerem uma imagem em honra da besta que tinha sido ferida pela espada. Então está falando do imperador, né? Mas voltou à vida. Foi-lhe dado até mesmo infundir espírito à imagem da besta, de modo que a imagem pudesse falar e fazer com que morressem todos os que não adoraram
a imagem da besta. Faz também com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na fronte, para que ninguém possa comprar ou vender se não tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é preciso discernimento. Quem é inteligente, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Seu número é 666. Então veja, meus amados irmãos, e o irmão que fez a pergunta, é bem interessante porque as pessoas ficam querendo usar meios para atacar a Igreja Católica com essas mentiras. Por exemplo, eles dizem que esse número 666, que é o número da besta e que é o número de homem, eles referem isso ao Papa, né? Por quê? Porque eles dizem que a frase que tem na tiara do Papa é da 666. Então veja, eles usam a seguinte frase: Vicarius Filii Dei, ou seja, vigário de Deus, ou vigário filho de Deus, né? Filii Dei, né? Ou, calculando isso, vai dar 666. E quem foi a primeira pessoa que descobriu isso? Foi nada mais, nada menos do que a falsa vidente, a falsa profetisa Ellen White, né? Uma das cofundadoras do Adventismo do sétimo dia, né? Então a senhora Ellen, né? Ellen G. White, né? Estou até aqui com um livrinho que espalharam por aí, que foi ela que escreveu e que a gente vê o nível de mentira, né? Tá aí o livro. Tem meio mundo de coisa aí falsa. Então, ela usou Vicarius Filii Dei. Só que nenhum papa na história usou esse título, Vicarius Filii Dei, que dá 666. Os papas sempre usaram Vicarius Dei, ou melhor, Vicarius Christi, né? Vigário de Cristo, Vicarius Christi. Então, tiraram Vigarium Christi, deixaram de lado e colocaram Vicarium Filii Dei. Só para dizer, né? Isso é deturpação da Sagrada Escritura. Por quê? Porque a besta que sai da terra é um imperador. A besta que sai da terra é o imperador. E o cálculo que dá 666 é o cálculo do nome de um imperador, ou seja, Nero César, ou César Nero, né? Vai dar a fórmula de Nero César, fica 200 mais 60 mais 100 mais 50 mais 6 mais 200 mais 50 igual 666. Aqui está o nome e o significado do 666. Ou seja, a primeira besta era o Império Romano. A segunda besta, que recebe o poder da primeira besta, é o imperador, né? Qualquer que seja o imperador, né? Qualquer que seja o imperador, era considerado a besta. Porém, aquele que dá o número 666 é Nero César, que inclusive foi aquele que foi ferido de morte e que supostamente retornaria, né? Então, e o falso profeta que, como diz aqui, né?
o falso profeta a serviço da besta, em Apocalipse 13, versículo 11, a partir daí, esse falso profeta é nada mais, nada menos que pessoas de famílias importantes dentro do império que eram tirados do meio dessas pessoas importantes para servir ao imperador, né? Tem aqui uma reflexão, né, mas é um pouco longa, eu não vou ler toda, mas eu vou falar apenas aqui um trecho aqui que eu acho bem interessante, né? O falso profeta do Apocalipse não é nem judeu e nem cristão. Aí diz: toda a autoridade da primeira besta, ela a exerce diante desta. Então, a autoridade da primeira besta, o falso profeta exerce diante da segunda besta. E faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Ou seja, o falso profeta usa de autoridade diante do imperador para fazer com que na pessoa do imperador, a segunda besta, a primeira besta seja adorada. Ou seja, na pessoa do imperador se adorava também a primeira besta, que era Roma imperial. E ele diz assim, ó: a alusão ao culto imperial lembra a Liga das Cidades da Ásia, cujo propósito era promover o culto ao imperador e a deusa Roma. Esta liga, escolhida anualmente, vários asiarcas, autoridades, cujos principais deveres eram proteger e promover o culto imperial. Eles vinham das mais nobres, mais ricas e mais poderosas famílias. Então, isso para quê? Para operar grandes maravilhas, no versículo 14 de Apocalipse 13. O efeito destas maravilhas é que os habitantes da terra são desencaminhados na tradição sinótica. Falsos cristos e falsos profetas mostrarão sinais e maravilhas com o mesmo efeito. Então, o falso profeta eram pessoas que incentivava, motivava o culto ao imperador. E aqui a gente vê a segunda besta, que tem um número para indicar o nome e para indicar que é um homem. Então veja, essa segunda besta era César Nero. E essa doutora, né, essa doutora não nem chamada doutora, essa falsa profetisa, Ellen G. White, dizia que era o Papa Francisco. Ou seja, diz que a primeira besta, que é Roma, que é uma cidade, eles querem dizer que é a igreja. Então veja que a primeira besta é uma cidade, não é uma igreja. Então não condiz com a visão protestante de dizer que a besta do Apocalipse, a primeira besta, é a igreja, quando na verdade era a cidade de Roma, o Império Romano. E a segunda besta era um imperador romano. E eles ficam querendo dizer que é o Papa e faz essa deturpação, essa mentira, essa fraude para dizer que na tiara do Papa existe Vicarius Filii Dei, que somando, né, essas letras daria 666, quando na verdade o que tem na tiara dos papas é Vicarius Christi. Porque quem é o vigário de Deus? É Jesus. E ninguém pode assumir o lugar de Jesus. O Papa é vigário de Cristo. Cristo é vigário de Deus. Está entendendo? Então, o Papa é vigário Christi, ou seja, vigário de Cristo. Ministerialmente falando, não é nem que ele seja o vigário, no sentido de que
da forma que Cristo é vigário de Deus, ou seja, aquele que une o céu e a terra, o único mediador da salvação. Está entendendo, meus amados irmãos? Então, para que eu não prolongue, né, demasiadamente, eu vou ler somente aqui, no finalzinho, que diz assim: a marca da besta, né, a marca provavelmente é uma alusão à moeda, pode ser também uma alusão à moeda, com a imagem, nome e insígnia do imperador, né? Então, 666. Este insígnia se baseia no fato de que as palavras em hebraico e grego podem ter um valor numérico, visto que cada letra também é usada como um numeral. A soma aqui, com certeza, faz alusão a Nero. Nero. Então, Nero César, né? Então a gente já vê que isso aí, meu irmão, que você que me fez a pergunta, nós podemos ver que isso aí é mentira em cima de mentira. Não tem nada a ver. A primeira besta é uma cidade, não é uma igreja. A segunda besta é um imperador, não é um papa. E o falso profeta era aqueles que promovia o culto de idolatria ao imperador e à Roma pagã. Então, não tem como o Papa Francisco ou nenhum outro papa ser o falso profeta. Porque eles dizem que o falso profeta é o papa e ao mesmo tempo eles também dizem que o papa também é a besta. Então fica difícil entender as alienações protestantes. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus cuide de nós, né? Então, não se esquece, dá uma curtida no vídeo. Se você não é inscrito ainda aqui neste canal, se inscreva aí no canal, clique também o sininho, receber todas as notificações. Compartilhe esse vídeo com os teus amigos e vamos ajudar a evangelizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.